Diz a Bíblia que quando Jesus entrou no Getsêmani, depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, partiu o pão, entregar o cálice, ele cantou um hino, e desceu para o monte das oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani, prensa de azeite. Ele sabia que aquela seria a noite da traição, ele sabia que aquela seria a noite em que ele seria preso, ele sabia que naquela noite ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, ele sabia que naquela noite ele seria cuspido e esbordoado, ele sabia que naquela noite ele seria acusado, condenado à morte. E quando ele entra no Getsêmani, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás, e ele pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. E quando ele está com esses 3 discípulos mais achegados, ele abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que ele sozinho avança para o interior do jardim, e lá ele prostra-se com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. Ele faz uma vez, ele faz 2 vezes, ele faz 3 vezes, ele alaga aquele chão com as suas lágrimas e com o seu sangue, mas quando ele se levanta dos joelhos, não tem mais angústia, a angústia foi embora. Ele se levanta forte, firme, resoluto, e ele enfrenta os homens que vêm prendê-lo, armados até os dentes, e é ele quem se apresenta e pergunta: quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. Ele enfrenta agora o sinédrio sendo cuspido e sendo esbordoado, e está firme como uma rocha. Ele enfrenta o pretório romano, Pilatos com a sua covardia, firme como uma rocha. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram e perguntam: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. Ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e da nossa salvação. Não tem mais angústia, vencida na oração, na oração. Mas eu quero concluir. A oração é o instrumento que Deus dá aos pais e às mães para ver os seus filhos de pé, sendo usados por Deus. Eu vejo uma mãe como Susana Wesley, que tinha 19 filhos, e que durante a sua vida, 1 hora por dia, a porta do quarto era trancada, e os seus filhos sabiam que não podiam interrompê-la. Ela estava de joelhos em favor dos seus filhos. Essa mulher deu ao mundo um dos grandes avivalistas da história, John Wesley. Eu vejo Mônica orando por Agostinho, um homem devasso, muito culto, professor de oratória, vivia na promiscuidade, e como fruto das lágrimas e das orações da sua mãe, ele não só é convertido, mas é transformado no maior expoente da igreja do 5º século. Eu vejo Abraham Lincoln, um grande estadista americano, afirmar: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Eu vejo um pastor batista, com o pastor Tim Simbala, vendo a sua filha primogênita, adolescente, sair de casa, querendo curtir os banquetes do mundo, e o pai chorando em casa. E alguém ligando para ele diz: desista dessa menina, desista dessa filha, ela não está nem aí com você. Ele diz: não posso abrir mão da minha filha, eu não posso desistir da minha filha. E então a igreja ora, e a igreja chora, e a igreja clama por ela, e Deus vai ao encontro daquela menina, desperta o coração dela, e ela volta quebrantada em lágrimas, de volta para casa, de volta para a igreja, de volta para Deus. Mas eu queria concluir dizendo para vocês algo que me é muito caro. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Alguns de vocês sabem disso. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, morando numa região rural, onde não tinha médico, não tinha hospital, não tinha estrada, não tinha carro. E ela ficou gravemente enferma. Naquela época, se alguém
tinha que sair de casa para buscar recurso, numa situação dessa, de ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros nessa padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. A criança no ventre dela está em agonia de morte. E o médico disse: a única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Quando esse dilema foi apresentado à minha mãe, ela tomou outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela que era uma mulher rural, simples, praticamente analfabeta, caiu de joelhos, diz: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar esse filho para ti, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho. Deus ouviu a minha mãe, e eu nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Saí de casa com 12 anos, na carroceria de um caminhão, para estudar, morando num barraco de tábua, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. E a minha mãe nunca me contou esse propósito com Deus, porque não queria que eu fosse influenciado para o seminário. Meus sonhos eram outros. Até o dia que Deus botou a mão sobre mim, me chamou para o ministério. E eu entendo, irmãos, que não tem nada mais sublime neste mundo do que ser pastor, que ser pregador do evangelho. Se eu tivesse 10 vidas, gostaria de usá-las todas para a obra de Deus. Mas uma coisa me marcou profundamente, pastor Ival, no final da vida da minha mãe. Ela já estava muito enferma. Foi a última vez que eu a vi. Ela me chamou à parte e disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada e dobrar os meus joelhos e orar por você, para que Deus levantasse você, para que Deus capacitasse você, para que Deus desse graça a você para pregar a palavra de Deus. Eu abracei minha mãe, chorei com ela. Disse: mamãe, só está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que de fato um filho não é pobre, se tem uma mãe que ora por ele. Deus responde a oração de uma mãe, de um pai. E Deus levanta os seus filhos para serem bênção nessa geração. Nós precisamos conhecer o Deus que tem poder e o Deus que responde às orações do seu povo.